Olá a todos! O tema do seminário de hoje é Sólidos e Materiais Modernos. Nós vamos explorar a química do estado sólido aplicada a materiais semicondutores e dispositivos eletrônicos. Bom, o foco da apresentação será entender como a manipulação da estrutura cristalina e da estrutura eletrônica de materiais ela permite o desenvolvimento de tecnologias como LEDs, células solares e baterias de íons de lítio. O nosso grupo é formado por mim, eu sou a Pamela e a Kissela. Então, quando começamos a estudar química, geralmente a gente foca na molécula isolada, como por exemplo a molécula de água ou a de metano. Mas a química moderna, ela acontece quando paramos de olhar para o indivíduo e começamos a olhar para o coletivo. Então, eu posso dizer que as propriedades revolucionárias dos sólidos modernos, como a supercondutividade e o magnetismo, ela não vêm de átomos isolados. Elas emergem da organização coletiva em redes cristalinas. E é na arquitetura da rede que definimos se o material será isolante, um semicondutor ou um condutor. E eu posso complementar que a estrutura é o destino do material, como por exemplo o carbono. Se os átomos eles se organizam em tetraedros com hibridização sp3, a gente tem o diamante. O diamante é isolante e duro. Agora, se mudarmos o arranjo para folhas hexagonais sp2, temos o grafite. Ele é condutor e macio, ou seja, são os mesmos átomos, mas a estrutura ela dita a função. Mas a grande virada de chave para entender a transição de orbitais moleculares discretos para o que chamamos de bandas de energia em redes infinitas. Para entendermos a ideia da teoria das bandas ou bandas de energia, a gente precisa compreender o efeito de N átomos. Então a gente vai começar de lá de cima, na letra A. Nós temos dois átomos de lítio. Quando os orbitais atômicos deles se sobrepõem, eles formam dois orbitais moleculares, um de menor energia, que é o ligante, e o de maior energia, o antiligante. Bom, como cada átomo ele possui um elétron, o par ele preenche o orbital de baixo. Bom, agora observe o que acontece quando adicionamos mais átomos, ou seja, na letra B e na letra C. Com 3 átomos de lítio e depois 4 átomos de lítio, o número de orbitais moleculares aumenta. Mas o ponto crucial é entender que a diferença de energia entre esses níveis, ou seja, os degraus, eles começam a diminuir. Então, os níveis de energia estão ficando cada vez mais apertados. Bom, agora a gente vai para a realidade macroscópica da letra D. Bom, em um pedaço de metal real, temos bilhões de átomos de lítio, ou seja, L é lítio N. E existem tantos níveis de energia tão próximos uns dos outros que não conseguimos mais distingui-los. É onde forma a banda contínua de energia. Mas a banda ela está só semi-preenchida. Mas por que isso? Porque o orbital S ele comporta dois elétrons, mas o lítio ele só tem um. Logo, a banda ela está cheia, mas só pela metade. Bom, mas por que isso é tão importante? Como a banda ela não está cheia, os elétrons eles têm espaço suficiente para se moverem com o mínimo de energia. E é exatamente essa liberdade de movimento dentro da banda que faz com que o lítio ele seja um excelente condutor de eletricidade. Bom, agora eu vou explicar a estrutura que resulta da ideia de N átomos, que seria a formação das bandas. Dando continuidade, essa imagem ela representa um mapa de energia de um cristal sólido. No eixo vertical a gente tem energia e nas áreas cinzas são chamadas de bandas permitidas, é onde o elétron ele pode fluir livremente. Agora, o conceito mais importante dessa imagem são os espaços em brancos. Eles são chamados de band gaps. Essa é uma zona de energia proibida. A mecânica quântica ela fala que um elétron nunca pode estar ali. É como se fosse uma escada, onde você pode pisar nos degraus, que são as zonas permitidas, mas é impossível ficar parado no ar, no espaço entre os degraus, que são os gaps. Bom, e o tamanho desse band gap é o que define se o material ele é condutor, isolante ou semicondutor. Se a falha ou o gap ele for grande, enorme, o elétron não consegue pular, então temos o material isolante, como o vidro.
Agora, se o gap ele for pequeno, o elétron ele consegue pular com um empurrãozinho. E a gente tem o semicondutor, que é a base de todos os nossos chips e computadores hoje em dia. Bom, agora a gente vai ver como isso funciona na prática. No gráfico à esquerda, a gente tem a banda S de azul e a banda P de amarelo. Elas estão separadas por uma falha ou um gap. Se a banda S estiver cheia de elétrons e houver esse buraco acima dela, os elétrons ficam presos. Eles não conseguem pular para a banda P. Isso formaria um material isolante ou semicondutor, dependendo do tamanho do salto. Bom, porém, à direita acontece algo diferente. A banda P ela se alarga para baixo e sobrepõe a banda S. Então, não existe mais uma falha entre elas. E isso é crucial para entender metais como o magnésio e o berílio. Mesmo que a banda S deles esteja cheia, os elétrons podem transitar livremente para a banda P, porque a estrada ela é contínua. Bom, então, resumindo, para conduzir eletricidade a gente precisa de um caminho livre. E é isso que acontece ou quando temos uma banda meio vazia ou quando duas bandas se sobrepõem, eliminando a zona proibida, né? Seriam as falhas. E é essa sobreposição que garante a condutividade metálica nesses casos. Bom, a classificação dos sólidos em metais, semicondutores e isolantes, ela é diretamente determinada pela estrutura de suas bandas de energia e é o que define completamente seu comportamento elétrico. E resumindo, o que é um sólido cristalino e o sólido amorfo. Bom, se temos um padrão que se repete por longas distâncias, a gente tem o sólido cristalino. E é aqui que vivem os metais e semicondutores de alto desempenho. Se a ordem é apenas local, a gente tem o sólido amorfo, como os vidros e certos polímeros. Bom, mas como a classificação desses sólidos influenciou na condução elétrica? Bom, a classificação ela se organiza os materiais pela facilidade com que os elétrons podem se mover sobre o campo elétrico. Nos metais, a gente tem uma banda disponível, ou seja, a condução ela é sempre possível. Já nos isolantes, o gap ou a falha ela é grande, ou seja, a condução ela é bloqueada. Já nos semicondutores, o gap ele é pequeno, ou seja, a condução ela é ativa por calor ou dopagem, por exemplo. E entender essa relação é a base de toda a eletrônica moderna, pois permite que a gente possa escolher ou projetar materiais conforme a necessidade. Agora eu vou explicar um pouco sobre defeitos e dopagem. E existe exatamente uma frase que resume essa ideia, que é: os cristais são como pessoas, são os defeitos que os tornam interessantes. Bom, se você for pegar um cristal perfeito, ele é termodinamicamente improvável e muitas vezes inútil para a tecnologia. Então, o conceito aqui é a dopagem. Imagine, por exemplo, um silício puro. Ele é um semicondutor medíocre, mas se adicionarmos uma pitada estratégica de impurezas, a gente muda tudo. Então, eu posso dizer que a dopagem é o processo de introduzir intencionalmente purezas, ou seja, átomos de outros elementos, na estrutura cristalina de um material, para poder alterar suas propriedades eletrônicas e ópticas. Que já a dosagem ela se refere à concentração exata de impurezas introduzidas, ou seja, ela é um conceito quantitativo. Define a condutividade eletrônica de um material. Ou seja, uma dosagem baixa, a gente tem um material que conduz pouco. Já uma dosagem alta, esse material ele é quase metálico. Agora, essa imagem ela é autoexplicativa, né? Vamos começar à esquerda. Quando eu tenho pouca quantidade de átomos estranhos, há poucos elétrons livres para transportar a corrente, ou seja, o material resiste à passagem de eletricidade. Então, eu posso considerar que ele é um isolante. Agora, à direita, eu tenho um aumento da quantidade de átomos estranhos. O material ele fica saturado de elétrons livres. Então, a eletricidade ela flui livremente, quase como um metal. Ou seja, eu posso considerar ele como um semicondutor. Bom, agora a gente chegou na parte prática, de como a gente transforma o silício em um condutor útil, e isso é através da dopagem. Bom, imagine um silício puro como uma rede perfeita. Cada átomo possui 4 elétrons e faz 4 ligações, ou seja, ninguém sobra e ninguém falta. Então é tudo muito rígido e não conduz a eletricidade muito bem.
E para mudarmos isso, a gente substitui um átomo de silício por um intruso. No caso do semicondutor tipo N, o intruso seria o fósforo. O fósforo possui 5 elétrons na sua camada de valência. Bom, esse átomo intruso, ele usa 4 dos seus elétrons para fazer a ligação com o silício. Então, tudo certo por aí. Mas lembra que ele tem 5 elétrons? Então, esse é o elétron que sobrou. Ele não tem par, ele não tem com quem se ligar e por isso ele fica solto ou livre na estrutura, pronto para se mover com facilidade. Bom, como o elétron ele tem uma carga negativa e agora a gente tem elétrons sobrando passeando pelo material, a gente chama esse material de semicondutor tipo N, N de negativo. Ou seja, se adicionamos uma impureza que é rica em elétrons para criar portadores de carga livres, a gente transforma o silício em um condutor eficiente. Agora para o semicondutor tipo P. Se no tipo N a gente tinha elétrons sobrando, no tipo P a gente tem elétrons faltando. E para criar o tipo P, a gente mistura silício com um boro. A diferença crucial é que o boro ele tem 3 elétrons na sua camada de valência. Ou seja, ele é deficitário em relação ao silício que tem 4 elétrons. Agora observe essa imagem. O átomo de boro ele tenta se ligar aos 4 vizinhos do silício. Ele consegue fazer as 3 ligações perfeitas, mas na quarta falta matéria-prima. Isso acaba criando uma lacuna, que é literalmente o espaço vazio onde deveria haver elétrons, mas não tem. Bom, mas esse buraco ele não é inútil. O elétron vizinho ele pode pular para esse buraco vazio, deixando uma nova lacuna vazia. Agora, o que acontece quando a gente pega o material tipo N, que é rico em elétrons, e encosta fisicamente com o material tipo P, que possui lacunas? A gente cria a junção PN. No momento exato desse contato, ocorre algo instantâneo. Os opostos eles se atraem. Então, observe bem essa imagem. Os elétrons livres do lado N olham para o lado P e veem aquelas lacunas vazias. Eles cruzam a fronteira e tampam esses buracos. Quando eles se encontram, eles se anulam. O resultado dessa faixa central se chama região de depressão, ou seja, é uma zona morta, sem cargas livres para conduzir eletricidade. E essa barreira, essa região, funciona como um muro. Depois que os primeiros elétrons cruzam e se anulam, eles criam uma barreira elétrica. E essa barreira impede que o resto dos elétrons continue atravessando. Então, a gente cria um sistema que entra em equilíbrio e a corrente para. Então, essencialmente, a gente cria uma válvula que está fechada. Mas por que que isso é tão revolucionário? Porque a gente tem o poder de controlar essa barreira. Bom, se aplicamos energia para empurrar os elétrons contra a barreira, a corrente flui e pode gerar luz, e é assim que funciona o LED. Agora, se a luz bater nessa barreira e empurrar os elétrons, a gente gera energia, e é assim que funciona a célula solar. Então, eu trouxe duas imagens que a gente consegue ter uma visibilidade de como isso acontece. Bom, primeiro, olhem para a esquerda. Isso é o que acontece em um painel solar. A gente tem uma ligação estável. De repente, um fóton de luz atinge essa ligação com força. A energia é tanta que quebra a ligação. O elétron absorve essa energia, salta do HOMO para o LUMO e se torna um elétron livre. Então a equação é simples: a luz entra, o elétron sai, a gente transforma a luz em eletricidade. Agora, para o LED à direita, a gente tem o filme, só que rodando ao contrário. Aqui nós injetamos eletricidade. Nós temos um elétron excitado e solitário lá em cima no LUMO e um buraco, que seria a ligação quebrada lá embaixo no HOMO. Né? O elétron ele sente atração e cai para preencher o buraco, mas a energia que ele tinha lá em cima precisa ir para algum lugar. Então, ela é liberada na forma de um fóton de luz. Então, resumindo, na célula solar, a gente usa luz para quebrar ligações e gerar corrente. Já no LED, a gente usa corrente para fazer ligações, refazer ligações e gerar luz. Agora chegamos aos defeitos de massa.
Normalmente, quando a gente ouve a palavra defeito, pensamos em algo quebrado ou ruim, mas na ciência dos materiais, os defeitos eles são essenciais. E para entender a ideia de bateria de lítio, a gente precisa entender a palavra-chave que seria a vacância. Mas então, o que é uma vacância? A vacância é um simples espaço vazio na rede cristalina onde falta um átomo. Então, para funcionar, a bateria, os íons de lítio precisam viajar do ânodo para o cátodo e entrar no material sólido. Então, imagina um estacionamento totalmente lotado, né? Nenhum carro entra. Então, para o carro entrar, que seria o íon de lítio, a gente precisa de vagas vazias, que seriam a vacância. Então, como o texto abaixo explica, essa vacância ela traz três vantagens críticas, que seria a velocidade, a capacidade e a eficiência. Na velocidade, ela facilita o trânsito dos íons. Mais vacância significa que o íon corre mais livremente, permitindo o carregamento mais rápido. Na capacidade, as vacâncias funcionam como depósito. Mais espaço vazio significa que podemos acomodar mais íons, aumentando a densidade de energia. Para a eficiência, as vacâncias permitem o processo de intercalação, que é o ato técnico, né, de inserir e remover os íons sem destruir a estrutura da bateria. Então, resumindo, para termos baterias eficientes, rápidas e que duram o dia todo, os engenheiros eles precisam projetar materiais cheios de buracos propositais. Nesse caso, o defeito de massa não é um problema, é a solução que permite a mobilidade de energia. Boa tarde. Vamos falar a continuação agora das falas da minha amiga Pamela. Eu vou estar falando um pouquinho sobre materiais de baixa dimensionalidade, né? E temos dois tópicos aqui, como vocês podem ver, a alta condutividade e o conceito de Lego atômico, né? Então, vamos falar um pouquinho do grafeno, que foi o material utilizado, né? O grafeno, ele é uma camada de carbono com a espessura de um único átomo, né? Seus átomos são organizados em formato de colmeia, por conta da hibridação, né? Eles são ligados por hibridação, que é o sp2, né? E a cada átomo contribui com um elétron livre, né? E formando uma nuvem de elétrons que se movem livremente. E esses elétrons se comportam como partículas sem massa, são chamados de fluido de Dirac, e viajam em uma velocidade muito constante, né? O grafeno, por exemplo, ele tem uma mobilidade eletrônica altíssima, de 200 mil quadrados de volt por segundo, né? E na prática, ele conduz a eletricidade 10 vezes melhor do que o cobre, né? Porque o cobre, ele suporta 100 vezes mais maiores, né? E além disso, né, o grafeno é como um lego atômico. Por quê? Porque a partir dele podemos construir um grafite, né, empilhando em camadas, nanotubos enrolados ou fluorenos encapsulados, né? E a peça fundamental para criar novos materiais de carbono. Agora vamos estar falando das MOFs, né? As MOFs ou estruturas metal-orgânicas, né? São materiais cristalinos e porosos, né? Formados pela união de íons metálicos com ligantes orgânicos, né? Essa estrutura cria poros ajustáveis a uma área superficialmente extremamente alta, né? Em baterias de lítio, como por exemplo, esses poros formam canais subnanométricos que guiam os íons de lítio de forma seletiva e organizada. Isso ajuda a evitar o crescimento de detritos, o que significa ajuda a não causar curto-circuito. Né? As MOFs também retêm polissulfetos de cátodo, evitando perdas de material ativo e ajudam a estabilizar eletrólitos quase sólidos, mas seguros que os líquidos, tá? Porém, ainda há desafios, né? A condutividade elétrica dos MOF é muito baixa, né? É abaixo de 10 elevado a menos 10 cientos por centímetro, uma coisa assim. Ou seja, tá na 16ª ordem de grandeza abaixo, né? 1 bilhão de vezes melhor que um isolante comum, né?
O custo de produção é alto, é difícil de escalar, né? E elas geralmente são obtidas como pó cristalino, né? Mas aí tem todo um processo, né, que precisa de transformar elas em filmes finos para uma real aplicação prática. Vamos falar sobre sólidos inteligentes e sustentabilidade agora, né? Polímetros e piezoelétricos. Os polímetros piezoelétricos são, como o PVDF, são materiais que geram eletricidade quando sofrem deformações mecânicas e também se deformam quando submetidos a um campo elétrico. O PVDF é um polímetro semicristalino que adquire propriedades piezoelétricas após passar por um processo de polarização, né? Diferentemente de cerâmicas piezoelétricas adicionais, como PZT ou quartzo, né? Os polímetros geralmente são mais flexíveis, são mais leves, resistentes a impactos, biocombustíveis e até opticamente transparentes, né? Outra vantagem disso é a sua impedância acústica, né? Que é muito próxima da água e dos tecidos humanos, o que torna a ideia e as aplicações médicas muito comuns. Entre algumas aplicações, eu trouxe algumas, são sensores de monitoramento cardíaco, né, de pressão arterial, transdutores de ultrassom, pisos inteligentes que captam energia de movimento, calçados geradores de energia, atuadores de precisão para dispositivos biomédicos também, né? E é isso. Agora, por fim, mas não menos importante, vim trazer um pouco de debate de um desafio ético, né? Que é o avanço das técnicas, impactos sociais e ambientais, né? Porque a gente tem que olhar para os desafios éticos por trás dessas inovações, né? Baterias de lítio, por exemplo, são semicondutores, mas depende da mineração de lítio, cobalto e terras rasas. Essa extração causa uma degradação ambiental e conflitos sociais, né? Exploração de mão de obra e muitas das vezes umas condições precárias, isso é muito preocupante, né? A dopagem e a engenharia de materiais tornam os dispositivos mais eficientes e acessíveis, mas o descarte inadequado gera lixo eletrônico tóxico que contamina água e sólido, né? E o solo, quer dizer. Novos materiais como grafito e polímeros, né, prometem um menor impacto, mas ainda enfrentam problemas, sabe, na produção, por ser muito cara, o acesso desigual em país, a população, e fora do risco à saúde e ao meio ambiente, né, e ainda não foram totalmente estudados para que não tenha esse tipo de impacto, né, mas a ética precisa acompanhar também, né, esse ritmo de inovação, porque a tecnologia vai evoluindo, vai se aprimorando e a ética tem que estar acompanhando para que, né, podamos crescer de forma justa e sustentável. E agora, a segunda parte do desafio ético, né, que é a reflexão central, né? A ciência dos materiais não é neutra, né? A cada avanço do técnico traz consequências e escolhas éticas e a gente precisa entender e compreender mais disso, né? Quem ganha, quem perde, o que acontece antes e depois desse uso, né? E a gente tem que ter a consciência que a inovação precisa andar junto com a sustentabilidade, justiça social, consumo consciente e educação científica crítica, porque é muito importante ter a evolução dos dois juntos para termos essas melhoras na sociedade, porém, são situações que ainda serão mais visivelmente vistas no futuro.